Voltamos com o programa Pauta Especial, hoje conversando com o Cícero Pérez, Economia. Vamos falar sobre os 200 anos, essa continuidade agora sim, com a mudança, né, de matriz econômica. Podemos considerar uma ruptura importante diante desse cenário econômico, a mudança da economia, o setor sucroalcooleiro ocupando pouco espaço nesse quadro de importância? Sim, Miguel. É uma mudança, eu não diria ruptura, mas eu diria uma transição. Nós estamos em transição, a economia alagoana, a sociedade alagoana também está em transição para outro tipo de modelo, clarissimamente. O primeiro dele, claro, nós falamos aqui insistindo, né, que é o processo de urbanização, é uma sociedade mais escolarizada, mais urbanizada e mais escolarizada. E o centro da sua economia saiu do campo e foi para a cidade. Hoje, a rede comercial e a rede de serviços, ela tem uma presença na questão do emprego, da geração de renda, da geração de impostos, de ocupação e da centralidade da dinâmica econômica regional. Ela determina. Hoje nós temos um segmento, por exemplo, de distribuição de mercadorias, né, que é muito rico aqui em Alagoas. As distribuidoras que estão instaladas aqui em Alagoas, aproximadamente 90 empresas, têm uma receita fabulosa, 4, 5 vezes maior do que o setor sucroalcooleiro. Os 4 mil supermercados que Alagoas tem, já em conjunto, tem mais forças que o setor sucroalcooleiro. Então, ou seja, a rede comercial e a rede de serviços também. Não é? Alagoas passa por um processo de modernização. Maceió, por exemplo, tem 1.050.000 habitantes. É uma cidade de porte razoável, né, para continuar essa dinâmica. Além de ser urbanizado, além de atravessar esse processo de transferência do campo para as cidades, desenvolveu também setores modernos. Medicina de média e alta complexidade, a universidade, que era um segmento ínfimo até os anos 60, cresce. Hoje nós temos 110 mil alunos universitários em Alagoas, inclusive com um corpo importante de pós-graduação. E são sintomas de uma sociedade que vai também se modernizando, tendo outra configuração. Não somente a saúde, mas também, não somente a educação, mas também a saúde. Um dado importante, Miguel, porque quando a gente comemora 200 anos, a nossa preocupação central é com toda a população, ou seja, com 100% de todos os alagoanos, né? E nós temos uma característica, nós tínhamos em 91 uma taxa de mortalidade infantil que chamava atenção no âmbito internacional. Eram 105 crianças mortas por cada 1.000 nascidas. Reduzimos para menos de 20 nesse período. Em 3 décadas, Alagoas caiu mais fortemente o indicador. E a expectativa de vida, que nesse ano, 1990, era de apenas 57 anos, nós passamos para 72 anos. Ou seja, diminui a mortalidade infantil e aumenta a expectativa de vida. Isso são características de uma tendência de uma sociedade que sai do campo, vai para as cidades, adquire novos hábitos, nova forma também de pensar e de ver. E é uma sociedade, Miguel, isso você vai gostar especialmente, porque você é um homem de comunicação, uma sociedade também mais conectada. O setor sucroalcooleiro vai perdendo espaço e se transforma num setor complementar, como foi o fumo em Arapiraca. Arapiraca, o fumo também perdeu peso e uma economia complementar. São características da economia, mas na sociedade nós temos outros sintomas. Por exemplo, nós temos 3.300.000 alagoanos, e temos também em Alagoas, possuímos 4.400.000 celulares ligados. Então a tecnologia também agrega importante valor a essa alteração. Sim, muito. E mais, como nós hoje temos a universalização da energia elétrica, 100% das residências alagoanas têm energia elétrica. Então, 100% tem televisão. O rádio vai perdendo espaço, porque ele vai sendo substituído pelo smartphone, pela televisão, por outros mecanismos. O computador, de alguma forma, compete com o rádio e também com a televisão. Então, nós temos 100% dos lares com televisão. A sociedade que assiste a TV, ela é mais bem informada, claro. Não é aquela sociedade dos anos 60, 70 em Alagoas. Houve rádio, mas usa muito o smartphone. O filho vai para a escola, não é? E nós temos outras formas também de medir acesso à internet. 1/3 da sociedade alagoana usa habitualmente a rede internet. Isso é uma mudança extraordinária para você que é um homem de comunicação. Uma sociedade urbana, mais letrada, menos doente, com mais educação e mais conectada. E mais silenciosa, né? Faz a política mais silenciosa, por isso que a gente não vai às ruas, né? Não é o povo alagoano, o brasileiro, mas
particularmente o alagoano, não vai às ruas exigir grandes mudanças, porque ele já começou a fazer sua mudança. Isso. Aí, veja bem, existe também uma crise geracional. A população que migrou nos anos 60 e 70, ela hoje tem 60, 70, 80 anos de idade. Ela não se identifica muito com a cidade onde se encontra, seja Arapiraca, seja Maceió, seja União dos Palmares. Mas a geração seguinte, ela é bem diferente. Ela já se comporta culturalmente e politicamente de forma diferenciada. Quando nós assistimos às manifestações, últimas manifestações em Maceió, notamos uma presença muito grande de jovens. Esses sim, esses já fazem parte da geração urbana dessa nova Alagoas. Uma nova Alagoas, inclusive que se reflete em parte na política. O nosso governador é muito jovem também. Os ministros alagoanos são também jovens ministros. Não são aqueles senhores, aquela imagem que nós temos do Visconde de Sinibu e do Barão de Penedo, né? Até os apresentadores de televisão estão diferentes. Permanentemente jovens como você. Então, o fato é que essa geração ela vai assumindo esses novos valores, essas novas informações e vai, de alguma forma, se impondo na economia e na sociedade. Agora, se a gente tem uma população mais letrada, com mais saúde, né, com perspectivas por exemplo, de longevidade, né, uma população urbana, mais voltada para a área de serviços, de comércio, o território rural, ele continua importante dentro da economia. Por exemplo, as pessoas não estão plantando mais cana, estão trocando por soja, não plantam mais fumo, plantam hortaliças. Essas alterações, elas recebem a influência tecnológica, de mercado, de conceitos e filosofias de vida. Sim, esses dois fenômenos, muito bem, esses fenômenos, falou agora não como jornalista, mas como economista, você falou agora. Então, o fato é de que esse experimento da policultura em Alagoas, diferente, né, da monocultura, esse também é outro sintoma da transição. Nós assistimos muito no Agreste, em torno de Arapiraca, de Palmeira dos Índios, com a produção policultora diversificada de hortaliças, de cereais, de grãos, de frutas, mas ela vai se estendendo para a zona da mata com o recuo da cana. A cana chegou a ter em Alagoas 680 mil hectares plantados, 680 mil, hoje 300. Então diminui brutalmente a sua área plantada e ela vai sendo ocupada pela pecuária, uma parte considerável, mas também pela policultura. E outro fenômeno, Miguel, muito importante é a criação de micro e pequenas empresas em Alagoas. Nós temos hoje em Alagoas 165 mil empreendimentos micro e de microempreendedores individuais também. 165 mil. É um novo tecido produtivo que reflete esse processo de transição. O Jaraguá já foi super importante, o Porto já teve a sua referência. Sim. Né? E hoje, o que representa aquilo? Que a gente viu a derrocada de uma tentativa de comércio e serviço em Jaraguá. A gente agora está prevendo, né, o governo do estado está prevendo uma alteração para um polo de tecnologia. Seria a retomada de Jaraguá? Olha, Jaraguá foi... Não pelo porto. Não pelo porto. O porto de Jaraguá, na verdade, com a sua conexão ferroviária, servia basicamente às exportações de açúcar, depois de algodão, ou de algodão e açúcar simultaneamente. Era um desenho, era um porto para uma determinada economia. Essa economia mudou, está mudando fortemente. Hoje o mercado interno tem mais peso do que as suas exportações. Portanto, tem que ter outra estrutura viária, de comunicação, de distribuição de energia. Universalizamos o acesso à energia. Isso implica um consumo diferenciado da sociedade. Uma sociedade que se informa pelo rádio e televisão, ela tem outro padrão de consumo. E Jaraguá é esse reflexo. Aquela arquitetura também reflete esse período áureo, né, de que quando Jaraguá era a parte econômica rica da capital, que era Maceió. Nós tínhamos uma parte administrativa, onde fica o centro, a catedral, né, onde estavam a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, e Jaraguá com a sua vida econômica. Os bancos, as grandes lojas, os contatos com o mundo exterior eram em Jaraguá. Perdeu porque a economia modificou a sua estrutura. Então, Jaraguá virou aquele casario bonito, mas sem essa função econômica. A tendência de Jaraguá, claro, é o serviço, como toda Maceió, é também o turismo, que é um departamento do serviço, polos tecnológicos, ou seja, recuperar aquele casario para a beleza da cidade, porque a cidade é muito bonita, para o turismo e para nós cidadãos, através dessas ofertas de tecnologia, de vida noturna, de presença de escolas de nível superior, ou seja, Jaraguá também tem que refletir essa nova Alagoas. Girar a economia. Girar a economia. Uma frase que eu reputo uma das mais inteligentes, que pode passar desapercebido por qualquer um,
quer dizer, o camelô pedir ou exigir que tenha um polo de serviço, como uma caixa econômica, uma loteria, lá dentro da sua zona de comércio. De comércio. Quer dizer, essa exigência que passa desapercebida a muita gente, ela soa de forma muito inteligente. Muito inteligente, sim, sim, com certeza. Veja bem, Miguel, quando nós abrimos os dados do Banco Central sobre o número de cartões de crédito, de débito, os cartões de fidelidades, levamos um susto. Nós temos 3.300.000 alagoanos. O número de cartões ativos em Alagoas chegam, Miguel, você está bem sentado aí, né? 10 milhões de cartões. É muito comum pessoas que abrem suas carteiras e puxam 8, 10 cartões, mas o fato é que isso é a monetarização da economia. Mesmo o camelô, como você cita, ou o pequeno empreendedor, eles têm hoje acesso ao mundo financeiro, que está todo ele no computador, está todo ele na rede internet, está todo ele no posto de atendimento básico, né, do banco. Não precisa mais ir ao caixa, o cartão resolve quase, ou nas lotéricas, ou no banco postal. Ou seja, esse mundo financeiro também incorporou, assim como o telefone celular, incorporou a população alagoana. E o camelô quer isso próximo dele, porque isso traz gente consumidora. Venda, consumidor e garantia. Existe um elemento importante também na modernização alagoana, que é a rede social plena que quase nós temos. Miguel, nós chegamos aos 200 anos de Alagoas com 1.040.000 famílias em Alagoas. Nós temos 520.000 pessoas com suas famílias que recebem dinheiro da Previdência Social todos os meses. 520.000 pessoas e famílias, né? Metade dos alagoanos recebem dinheiro da Previdência Social. No mês passado, dessas 520.000 famílias receberam 570 milhões de reais, que no ano total dá mais de 7 bilhões de reais. Essa renda toda vai para o consumo. E nós temos hoje 377 mil, porque houve uma queda muito grande, de famílias cobertas pelo programa Bolsa Família. 377 mil, mais 520 mil, ultrapassa os 900 mil unidades familiares que têm essa cobertura social. Mais a rede pública de saúde, mais a rede pública de educação, faz com que Alagoas vá, aos poucos, lenta, mas seguramente, modificando a sua paisagem no seu bicentenário. O Pauta Especial fica por aqui, agradecendo ao Cícero Périx, até por essa aula, né, de economia. Nós falamos sobre 200 anos de economia, uma trajetória muito intensa. Muito obrigado. Obrigado a você, Miguel. O Pauta Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, vem para as 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.